Boa noite a todos, os que nos visitam também, sejam bem-vindos. Antes de iniciar, eu gostaria de mandar um abraço. A gente tem compartilhado os links do YouTube, o pessoal de Panambi, sogra e sogro, tem acompanhado sempre, cada domingo. Um abraço então para Panambi. Um abraço para o Mato Grosso, lá em Sorriso, né? Nossos familiares lá, o irmão da Juliana, o Luiz Eduardo e a Tatiele também acompanhando. Então, em decorrência da pandemia, né, a nossa igreja está sendo vista em outros lugares agora. Então tem algo positivo nisso tudo também e tem sido bênção para eles lá também. Nós vamos falar hoje sobre o tema Crescendo na Família de Deus. Quando nós nascemos, né, da família natural, nós temos pai, temos mãe, alguns têm irmãos, alguns têm tios, avós. Essa seria a ordem natural das coisas. E é nesse meio que a gente se desenvolve, a gente cresce, a gente aprende algumas coisas, outras não. E a gente vai se desenvolvendo como ser humano. E quando a gente entende a mensagem que Cristo nos trouxe, quando a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, quando a gente aceita, né, que devemos nos arrepender dos nossos pecados, né, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos falhos e pedir perdão de forma verdadeira, a gente entrega a nossa vida a Cristo e a gente se torna filho de Deus. E a partir daí, a gente ingressa numa outra família, uma família espiritual. E somos considerados, então, filhos de Deus. E nós não podemos mais viver longe do chefe da família. Nós também não podemos mais viver longe dos nossos irmãos, porque a Bíblia nos ensina assim. E a igreja, que deve ser a família de Deus, no decorrer da história foi distorcido o seu conceito, né? Hoje, a maioria das vezes, nós temos o entendimento que a igreja é uma organização, ou eu vou pedir auxílio para os meninos aqui, é uma organização ou uma sociedade, quando na verdade é a família de Deus. Então, esse entendimento distorcido no passar dos tempos cria uma dificuldade para o andamento dessa família, para o crescimento dessa família. A igreja é uma família e ela deve compartilhar vida, ela tem que compartilhar atenção um para com os outros e também recursos. Uma família deve crescer e se multiplicar. Mas hoje o que nós vemos são muitas igrejas ou até mesmo células disfuncionais. O que isso quer dizer? Elas não atendem às suas obrigações e função. A família de Deus tem certas obrigações e certas funções que devem cumprir. E a Bíblia traz alguns exemplos de como deve ser a família de Deus, como é o reino de Deus. E traz vários exemplos metafóricos que nos ensinam e nos ajudam a facilitar o entendimento do que é a família de Deus. Por vezes, a Bíblia fala que a família de Deus é um corpo, onde nós somos os membros ligados por juntas, e o cabeça desse corpo é Cristo. Provavelmente vocês já escutaram isso, né? E hoje nós vamos falar um pouco na perspectiva da família de Deus como um edifício. Um edifício onde a pedra angular, o que comanda o edifício é Cristo. E nós somos os construtores e as pedras vivas que vão crescendo, vão aumentando essa família. Então, nesse contexto que nós iremos estudar hoje. E eu
convido vocês a lerem junto aqui comigo, ou abrir as suas Bíblias em Efésios 2, versículos 19 ao 22. Efésios 2, 19 ao 22. Eu destaquei algumas frases para que você observe com mais atenção o que está destacado. O texto diz: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício, estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Jesus Cristo. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Olha quantas informações interessantes nós temos nesse texto. Então, nós somos cidadãos de um povo de Deus e somos membros da família dele. Então, nós fizemos parte dessa família a partir do momento que você aceita Cristo. E a pedra fundamental, quem comanda esse edifício, quem dá a direção para esse edifício é Cristo, é o próprio Jesus Cristo. E nós estamos sendo construído. Isso aqui é uma menção para nós que a nossa vida está sendo modificada e melhorada aos poucos. Nós estamos sendo construídos. Nós não viemos pronto para a família. Aos poucos nós vamos sendo modificados. Então nós, unidos em Cristo, estamos sendo construídos para nos tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então nós devemos ser o templo do Espírito Santo. Olha, que legal que é esse texto e se você não entregou sua vida a Cristo, você está perdendo uma grande família. Essa família na Bíblia é chamada de povo eleito, raça escolhida, sacerdotes do rei, povo de Deus. Olha a importância da nossa família espiritual. E Deus quer fazer morada em nós. O objetivo de toda essa família, de todo esse conjunto, desse edifício, é para que Deus faça morada em nós. Mas como assim? Por meio do Espírito Santo, Ele vive em nós e começamos a sentir e responder o chamado de Deus, entendendo os dons que Deus dá para nós, o propósito de vida que Deus quer para a nossa vida. O boletim hoje fala um pouco sobre isso. Entender o propósito da nossa vida, deixar que Deus fale conosco. E nós, nessa família, nós precisamos nos apresentar como sacrifícios vivos, pedras vivas, apresentando continuamente sacrifícios de ação de graça e edificando-se mutuamente. O que isso quer dizer? Nós devemos agir, não devemos ser inertes, nós devemos trabalhar para essa família, trabalhar para Jesus, trabalhar para as outras pessoas, e nós iremos nos edificar, nós iremos nos construir com o passar do tempo. Cada pedra viva pode falar e revelar aquilo que habita na casa. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 23 ao 26. E nós precisamos da ajuda um dos outros. Aqui nessa igreja, nós precisamos da ajuda dos irmãos. Na célula, nós precisamos de ajuda. E isso não é opção. É uma obrigação nossa ajudar as outras pessoas. E nós temos outras ferramentas, temos discipulado, mentoria, que é estar junto, orar junto, compartilhar vida junto, um amor mútuo entre os membros dessa família, ensinar coisas do reino, nós precisamos aprender. E para entender um pouquinho mais da edificação dessa família, eu trouxe uma imagem aqui.
edificação da casa de Deus. Cada crente são os construtores e também as pedras vivas. O Espírito Santo, o empreiteiro que fornece ferramentas, os dons espirituais e instrutores para os construtores. Então, vocês veem que tem 5 dons ali: pastoral, profético, apostólico, evangelístico e ensino. E é o Espírito Santo que vai abastecendo com dons, né? Vai trazendo dons para toda essa turma. O versículo que nós lemos falava que o alicerce da casa está, né, construído através dos apóstolos e dos profetas. E as pedras, quando chegam, que são os novos na igreja, elas vêm um pouco, né, com uma ponta a mais, um pouco maior, com certo peso, né? Algumas vêm sujas, e através do ensino, da edificação, de cursos, de oração, né, nós vamos lapidando essas pedras, vai sendo construída as pedras vivas, daí não são mais pedras inertes, se tornam pedras vivas na construção. Então, essa dinâmica de crescimento que a Bíblia coloca para nós, a Bíblia nos ensina que Jesus é a pedra fundamental. Então, quem comanda toda essa estrutura é Jesus. A ideia de um edifício nesta linguagem metafórica que lemos no texto, ela nos ensina e é relacionada a uma estrutura sólida e integrada. Então, todos nós estamos integrados nessa família, não há departamentos separados. Todos os departamentos, toda a parte da edificação está ligada, está interligada com o próprio Deus. Então, Jesus é o que conduz o edifício e nós somos as pedras vivas. E nesse processo precisamos de ajustes, sermos muitas vezes aparados, tirar das quinas para nos encaixarmos nesse edifício. Então, a célula e a igreja aqui ajuda muito nisso aí. E o que é célula? Para alguém que é novo aí não conhece esse termo. Na igreja comunidade cristã nós seguimos o que diz o Novo Testamento e nós seguimos a igreja primitiva, que é uma igreja de 2 asas. Nós trabalhamos com 2 formas, 2 asas para construir essa igreja, que é o grande grupo que nós estamos aqui, né? Nos domingos, através do louvor, através da edificação, através da mensagem, né? E também durante a semana nas casas, os encontros que a Bíblia fala que nós devemos ter nas casas. Nós temos muitas células de jovens, de adolescentes, de famílias funcionando. E nesse ambiente em que a gente edifica a família de Deus, é nesse ambiente que a gente deve passar tempo junto, aqui na igreja e na casa. E a igreja, como eu falei antes, ela não pode ser encarada como simplesmente um edifício. A igreja somos todos nós. E a igreja, o entendimento que tem na Bíblia sobre ela, quer dizer, o povo de Deus chamado para fora. Então, se nós somos chamados para fora, nós somos conduzidos a receber pessoas novas, estar aberto para receber pessoas, acolhê-las, amá-las, pois nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E nós que temos essa incumbência de levar a palavra de Deus. Para crescermos como família, Jesus nos deu essas ferramentas. Nos ensinou a termos encontros, igreja e casa, e também discipulados. Muitos de nós estão fazendo discipulado, mas muitos também não estão fazendo discipulado. Algo muito importante que nós devemos incentivar. E se você tem esse desejo de fazer um discipulado, que é um encontro com um membro da igreja mais experiente um pouco na fé, e você que está chegando, procure a liderança da sua célula, procure a liderança da igreja, porque é uma ferramenta muito boa para a nossa vida. A gente consegue compartilhar vida, crescer junto, né, ensinar e aprender junto. Isso tudo que eu falei
acontece para a edificação da casa. Tem uma frase do teólogo Dietrich Bonhoeffer, em que ele diz: a igreja, quando opera como deve, é Cristo existindo como comunidade. Algo muito importante. Quando nós trabalhamos da forma correta, quando nós trabalhamos conforme a Bíblia nos pede, Cristo está vivendo conosco, né? Então, isso é um conjunto, né, de funções que nós temos aqui para que Cristo viva na comunidade. Então, se você faz parte dessa igreja, dessa família de Deus, da comunidade cristã, você precisa estar engajado aqui na igreja, você precisa estar participando de uma célula. Segundo ponto, níveis de maturidade. Essa família tem níveis de maturidade espiritual, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Segunda leitura, 1 João 2, do versículo 12 ao 14. Eu destaquei em negrito os níveis de maturidade. O texto diz o seguinte: filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês venceram o maligno. Então, nós temos 3 níveis de maturidade: filhinhos, jovens e pais. Onde você se colocaria em termos do seu progresso espiritual nessa escala? Você já pensou nisso? Crescer nesses níveis pode ser empolgante e cheio de aventura. O apóstolo Paulo nos encoraja muito a crescermos espiritualmente, a entendermos o que é andar no Espírito. O apóstolo Paulo, ele fala constantemente nas suas cartas, né? Cresçam, busquem a Deus, procurem as coisas de Deus, trabalhem uns com os outros, ajudem uns aos outros. Paulo incentiva muito isso. Uma esfera ampla, esses 3 estágios cobrem muitos passos que podemos tomar ao longo da nossa estrada para a maturidade. Essa família tem que buscar sempre a maturidade, né? Deve ser algo que deve ficar muito forte em nosso coração. E lembre-se que não se leva 20 anos para crescer espiritualmente. Alguns cristãos que têm poucos meses no Senhor, já estão numa fase bem legal do crescimento espiritual. Já entenderam a sua função, os dons, a visão que Deus tem para as suas vidas, e estão já em fase de jovens ou fase de pais, e ultrapassam muitas vezes irmãos cristãos que estão anos na igreja, né? Tem irmãos que ficam na fase dos filhinhos por muitos e muitos anos. Isso tudo depende de como você responde a palavra de Deus. Tem muito a ver com a sua vontade. Se você aplica ao seu estilo de vida o que a Bíblia diz, ou simplesmente anota na sua mente o que ela fala. Então tem uma diferença, nós ouvirmos, anotarmos na nossa mente, sabermos até de cor o que a Bíblia diz, mas nós não aplicamos na nossa vida, não mudamos hábitos, não sabemos discernir o certo do errado. Vejamos os níveis, então, individualmente. Filhinhos, essa é uma fase muito gostosa, né? Eu lembro quando eu
entreguei minha vida a Jesus, eu tive meses maravilhosos pela frente, né? Quando eu entreguei, foi num retiro da Palavra da Vida, lá em perto de Porto Alegre, Gravataí, e Deus foi tão bondoso comigo, tão misericordioso, né, que eu senti a presença dele constantemente. E Deus faz isso com muitos de nós, né, de levar o leitinho para o bebê, ter o cuidado de um recém-nascido na fé, né? Ele mima a nossa vida, né? E é uma fase em que nós devemos aproveitar, né? Aproveitar essa nova família que nós entramos, né? Quando a gente entrega o coração de forma verdadeira, Deus é bondoso conosco, Deus nos agracia com a sua paz, nos traz, né, o contato, nós temos a percepção que Ele está conosco a cada dia. Ele fala conosco, Ele fala aos nossos corações, né? Ele nos traz a paz que a gente não sabe descrever, né? Mas essa fase do filhinho, ela é uma fase transitória. A Bíblia fala que nós temos a fase dos filhinhos, e dos jovens e dos pais. E nós devemos almejar passar de fase. Essa fase é boa demais, o Espírito Santo nos agracia com bênçãos, mas ela tem que ser transitória. A Bíblia fala que devemos almejar comer alimento sólido, não só o leitinho do recém-nascido, né? Não ficar como bebês, né? E eu incentivo, né, a todos que estão nessa fase de filhinhos, né, almeje dar passos dentro da família de Deus. Almeje mudar o nível espiritual. Existe um prazo para nós sairmos dessa fase, desse nível? Não, né? Cada pessoa tem o seu tempo de crescimento e vai depender muito do apoio que nós dermos para essa nossa nova pessoa que recebeu a Cristo. Nós somos importantes também como irmãos na fé, irmãos dessa família. Nós devemos nos dedicar às pessoas que entregam a vida a Deus, né, que reconhecem Jesus como seu Salvador. Nós devemos, né, dispor tempo, dispor energia, paciência para essas pessoas, para que elas firmem na fé. Mas também vai depender da própria atitude da pessoa, se ela está, o que ela está fazendo com esse apoio dos demais irmãos, né? E então tem esses dois fatores, pessoal e ajuda dos outros. Então nessa fase o que a gente pode destacar? Que crescer leva tempo, não é rápido, para alguns principalmente. E que o filhinho, ele sabe que ele é perdoado e sabe que Deus é o pai dele. Segundo nível de maturidade são os jovens. Esses são os fortes, né? Esses reagem com força física às investidas do inimigo. São cristãos maduros já, né? São pessoas capazes de responder aos ataques do inimigo com força e graça, né? Eles sabem diferenciar, né, aquilo que é bom com aquilo que não é bom. A palavra habita no coração deles, né? Pessoas que ouvem a palavra de Deus, a mensagem, e põem em prática na sua vida. Eles guardam a palavra no coração, pois eles confiam no Evangelho e sabem que a palavra de Deus traz liberdade. Ao contrário do que o mundo diz, que os cristãos são bitolados, não podem fazer nada. Ao contrário, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus traz liberdade, e os jovens sabem disso. Os jovens, eles entendem que Deus está, né, guardado no seu íntimo, eles demonstram isso com intimidade. Sabem que a palavra de Deus os ajuda a ser prósperos e bem-sucedidos.
Mas isso é só no campo financeiro? Não. Isso é no campo familiar, no seu trabalho, a convivência com os demais na igreja, a convivência com a comunidade, porque eles estudam a palavra e sabem dizer não para as armadilhas do mundo. Então, constantemente nós estamos, com obstáculos na nossa frente para cairmos, para errarmos. E o mundo se aproveitar disso para que o reino de Deus seja mal falado, seja mal visto. E os jovens que guardam a palavra no coração sabem passar por esses obstáculos. Aliás, essa semana eu li uma frase bem legal no Instagram da Débora, que era da nossa célula, que está lá em Balsas, no Maranhão. Ela postou, não tinha o autor da frase, mas dizia assim: prosperidade é a presença constante de Deus na sua vida, mediante a entrega de tudo o que você tem e de tudo que você é. Olha que coisa interessante. Próspero é colocar Deus no trono da nossa vida. Prosperidade é deixar o eu dominar a minha vida e colocar Deus no comando de tudo. Nós estarmos sujeitos à condução da nossa vida, aquilo que Deus nos diz, aquilo que Deus fala na sua palavra, aquilo que Deus fala nos nossos corações. Isso é ser próspero. Algo profundo que os jovens entendem. Jovem entende a verdadeira felicidade e medita na palavra. Quando a gente faz os nossos devocionais, quem é jovem, ele não lê simplesmente, ele medita na palavra, ele se aprofunda, ele ora, ele louva, ele exalta a Deus quando ele está fazendo um momento íntimo com Deus. Então ele aprofunda esse relacionamento com Deus. Resumindo então, os jovens são os que recebem a palavra em seu coração e vivem de acordo com ela. E os jovens têm vencido o maligno. Terceiro nível, os pais. Isso se aplica a homens e mulheres, assim como nos demais níveis que eu falei. São os que conhecem a Deus, os que são íntimos, têm relacionamento com Deus e os que entendem os princípios de Deus na família. A gente pode dizer assim: eu conheço o presidente Bolsonaro. Mas você é íntimo dele? Você tem acesso à intimidade, aos diálogos mais profundos com ele? É outra coisa, não é a mesma coisa do que conhecer. E os pais têm esse relacionamento íntimo com Deus. Os pais conhecem a Deus. Os pais reproduzem dentro do reino, dentro da família de Deus. Semana passada o pastor Alvo nos alertou, que todo cristão deve reproduzir. A gente tem falado isso aqui, que todo cristão deve reproduzir outro cristão, trazer pessoas para o reino. Mas quando vem alguém de fora é bom, porque dá mais uma ênfase, mais uma falada sobre o assunto. Então, nós devemos reproduzir, nós devemos aumentar o reino de Deus através desse nível. E o que tem acontecido muito nessa igreja? Essa igreja tem crescido em razão disso, que pessoas ajudam outros a conhecer a Cristo. Os pais são influenciadores. Olha que interessante. Eles influenciam de forma correta ao ponto de levar outras vidas a se comprometerem com Cristo e nascer de novo. O que isso quer dizer? Que através do exemplo de vida, as pessoas acham tão interessante do jeito que a pessoa vive, que isso chama atenção ao ponto de eles seguirem a Cristo, de eles entregarem a vida a Cristo, em razão de que aquele pai influenciou na vida dele. Foi algo tão importante na vida dele que mexeu com ele. Olha, essa pessoa é de caráter, essa pessoa me levou a Cristo, e através da vida dele eu aprendi o que é a família de Deus. Então eles são influenciadores. Você lembra quem foi seu pai espiritual? Interessante nós lembrarmos de vez em quando, quem que nos ajudou na fé, quem que nos ajudou a conduzir a nossa vida para essa família.
e orar por ele também, né? Agradecer a Deus pela vida dele. Os pais oram, mentoriam, cuidam seus filhos na fé, com paciência, levam a palavra às pessoas que estão chegando. Um exemplo legal na Bíblia de um pai na fé que influenciou o seu irmão é o discípulo André. André, ele era seguidor de João Batista, e quando ele conheceu Jesus, ele teve um tempo conhecendo Jesus, uma das primeiras coisas que ele fez foi chamar seu irmão Simão para conhecer a Jesus. Porque ele descobriu que Jesus era o Messias, Jesus era o esperado, Jesus era o Salvador que estava ali, então ele traz Simão Pedro para conhecer, e os dois, depois, com o encontro novamente com Jesus, seguem, né, como apóstolos, como discípulos de Jesus. Então, André, por mais que estivesse no início da caminhada, ele demonstra, né, o entendimento do que é levar pessoas a Cristo. É um exemplo muito legal. Então, não importa o nível que nós estamos, a gente tem que entender esse conceito de levar pessoas a conhecer a Cristo, ter essa disposição de falar. Você não precisa ser, né, muito tempo na fé para levar alguém a Cristo. Você pode falar sobre as coisas que Deus tem feito na tua vida, levar essa pessoa a conhecer a Cristo, assim como André fez. E olha quem foi Pedro, né? Quantos livros da Bíblia ele escreveu. É um baita de um pilar dentro da igreja, né, que trouxe entendimentos, exemplos para nós positivos, através do seu irmão. Então, se não fosse André trazer Simão Pedro para Jesus, estaria fora de toda essa família. Então, quando a gente traz alguém, nós estamos sujeitos a potencializar a família de Deus. Nós estamos sujeitos a potencializar a nossa igreja com dons, com capacidade, né? Assim, o exemplo de Pedro, né? Nós podemos trazer pessoas que vão capacitar e aumentar a comunidade cristã, a igreja de Deus. Terceiro ponto que nós vamos falar hoje, o terceiro texto, crescer leva tempo. Ele está em Hebreus 5, do 12 ao 14. Também destaquei algumas frases, algumas palavras. Hebreus 5, do 12 ao 14. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. É um texto que nos chama, dá uma chamada forte em nós, né? O autor da carta de Hebreus cobra, vocês já deveriam ser mestres, pelo tempo que vocês estão juntos na igreja, pelo tempo de convívio, pelos treinamentos que vocês já fizeram na igreja, pelos cursos que vocês fizeram, pelas orações que vocês já receberam. Mas ainda vocês estão querendo leitinho. Ainda vocês não estão no alimento sólido, né? E o que lhe dá uma direção para nós? Pela prática. A prática deve ser colocada em nossas vidas. Nós devemos praticar aquilo que nós recebemos. Devemos colocar em prática aquilo que nós aprendemos com nossos irmãos, para então saber a diferenciar o que é bom e o que é mal. A Bíblia nos ensina isso. Essa passagem nos dá uma chamada e nos alerta para não brincarmos com a fé ou abandonarmos a fé. Muitas vezes nós estacionamos na fase dos filhinhos e dificultamos o crescimento da casa de Deus, da família de Deus. Entenderam que aquelas pedras lá somos nós, são pedras vivas? Quando a gente estaciona na fase dos filhinhos, a gente estaciona a edificação. Entenderam a ligação? Por que nós devemos crescer?
que se nós não crescermos, a edificação não sobe, a edificação não cresce, as pedras não são colocadas no edifício. Fica muito mais tempo ali com o ensino, muito mais tempo lapidando as pedras. Então, a importância de nós entendermos que a Bíblia quer que nós cresçamos. Nós insistimos ficando no leitinho, no básico, e causamos, por vezes, o cansaço e o sobrecarregamento dos jovens e dos pais, além de entristecer a pedra fundamental que é Jesus. Então, se você estaciona na fase do filhinho, você está criando empecilhos dentro da igreja e está entristecendo a Jesus. Essa semana, no curso que estamos fazendo, como alcançar o coração do seu adolescente, os professores, o Adilton e a Lúcia, por sinal, excelentes professores, né, um excelente curso, a gente estava aprendendo sobre as 5 linguagens do amor. E uma parte do curso lá tem uma frase que diz que o ato de amar é uma escolha, uma ação, e não é um sentimento. O ato de amar é uma escolha e não um sentimento. Então, a escolha de nós amarmos a Cristo, a escolha de nós amarmos nossos irmãos é diária em nossas vidas. Assim como a gente escolhe amar nossos filhos naturais, nossa esposa, o esposo, nossos pais, o ato de amar a Cristo e amar os nossos irmãos é uma escolha nossa. Não é um sentimento. Então não espere vir esse sentimento para você amar os seus irmãos. Você deve escolher amar a Cristo e amar ao próximo. Por mais que você seja um pai, um jovem, ou um filhinho na fé, se você decidir não amar mais a Deus, né, e a seus semelhantes, tudo cai por água abaixo. Você sai da edificação. Isso aqui é algo muito forte. Se você decidir não amar mais essa família, você está fora. Você não faz mais parte dela. Então, algo que deve ser colocado em nossas orações, nas atitudes diárias. Amar a Deus, amar a Jesus como pedra fundamental, amar as pessoas em que está na minha célula, amar as pessoas em que estão na minha igreja, que estão no meu trabalho, no meu serviço, para trazer para o povo de Deus. Nosso objetivo como cristão e membro da família de Cristo deve ser o crescimento espiritual, de comermos o alimento sólido, nos tornarmos pais. O tempo para isso não é igual para todos, então fique tranquilo que por mais que você veja o seu irmão, né, crescer na fé, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de crescimento. E é importante você fazer uma avaliação na sua vida espiritual. Numa escala de 1 a 10, como você avalia a sua maturidade espiritual? Colocando a escala, 1 a 10. Em que número você está na maturidade espiritual? Esse crescimento, como nós falamos no início, depende de 2 fatores. De você próprio e das pessoas em sua nova família. Sua nova família deve ajudá-lo a aprender, orar por você, aconselhar você, ter comunhão contigo e ajudar você em todos os aspectos da sua vida. E o que você fará com essa ajuda? O que você fará com essa ajuda? Também busque amparo no Espírito Santo, clame a Deus por ajuda, peça que o Espírito Santo lhe dê dons, lhe dê sabedoria para o crescimento, para enfrentar as dificuldades. Outro fator também que deve ser observado é o crescimento desequilibrado dentro da família de Deus. Um exemplo disso, tem pessoas que devoram a Bíblia, lê muito,
decoram versículos e textos gigantes. No entanto, não aplicam na sua vida as verdades que constam na Bíblia. Não aplica aquilo que decoram. Então, esse é um crescimento desequilibrado. Atualmente, o que nós vemos? É uma avalanche de mensagens na internet. A pessoa olha, né, vídeo mais vídeo, louvor o dia inteiro, estou olhando louvor, cresci espiritualmente, eu estou olhando pregações todos os dias. Mas não abre a Bíblia para nada. Não sabe procurar onde estão os evangelhos, não sabem procurar o livro de Atos, não sabem procurar Isaías e assim por diante, né? Não sabe se Apocalipse está no início ou está no fim da Bíblia, né? Então, assim, há necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus, porque a partir dela que nós entendemos a família e o reino de Deus. Então, crescer leva tempo e devemos colocar metas para nós crescermos. Concluindo essa mensagem, eu deixei 4 perguntas para vocês pensarem essa semana. Que nível de maturidade eu estou? Estou aberto para receber a ajuda de meus irmãos? Qual a meta espiritual para a minha vida? Estou ajudando a outras pessoas a conhecer a Deus? Esses textos da Bíblia nos ensinam a refletir em que níveis de maturidade nós estamos. Eu aconselho vocês a lerem esses textos de novo, né? E se quiserem anotar, então Efésios 2, 19 e 22, 1 João 2, 12 e 14 e Hebreus 5, do 12 ao 14. Eles servem para entender que devemos e podemos receber a ajuda de outras pessoas. Isso às vezes é difícil para nós. Às vezes nós temos constrangimentos, às vezes nós temos medos, às vezes nós somos decepcionados por pessoas, o que trava o nosso coração de abrir os nossos problemas. Mas saiba que as células, né, o encontro nas casas, nos dão a possibilidade de comunhão, de nós conhecermos as pessoas verdadeiramente. Isso vai nos ajudando e facilitando, né, essa intimidade dentro do povo de Deus para nós abrirmos nossos problemas. O crescimento espiritual deve ser uma meta nas nossas vidas. Vocês viram no texto de Hebreus que há uma chamada forte para não continuarmos no leitinho dos filhinhos, não sermos bebê na fé. Então devemos colocar metas. O que eu preciso? Preciso fazer um discipulado? Preciso ler mais a Bíblia? Preciso entender, meditar mais na palavra? Pense no que você precisa para crescer espiritualmente. Que ajudar os outros é uma obrigação, mas ao mesmo tempo uma oportunidade de receber bênçãos e graça no Espírito Santo, além de misericórdia para nossas vidas e da nossa família. Pois nós somos falhos. Por mais que você esteja como pai ou como jovem, você vai falhar. Nós somos pecadores. Eu falho constantemente e preciso me redimir com Deus. E no momento que nós ajudamos as pessoas, Deus é tão bondoso conosco, né? Porque às vezes dá um cansaço, né? Vamos ser verdadeiros aqui. Às vezes a gente, mas de novo, aquele irmãozinho, daquele jeito, né? De novo querendo leitinho. Mas nós vamos lá ajudar. Nós pedimos força para Deus, nós lembramos que nós amamos Ele, nós lembramos que nós temos obrigações na família de Deus, e nós ajudamos e Deus nos abençoa, Deus nos agracia com a sua misericórdia, Deus perdoa os nossos pecados, né? Nos faz sentir paz, né? E nos faz entender que a nossa obrigação foi cumprida no reino de Deus. Então, meus irmãos, a meditação é essa nessa semana, para nós podermos entendermos como crescer na família de Deus. Pense na sua escala
de nível de maturidade espiritual. Almeje crescer espiritualmente. Almeje reproduzir no reino. Nós vivemos com oportunidades gigantes. As pessoas estão querendo Deus, estão precisando de Deus. Nós devemos ser essas pedras vivas, para ajudar essas pessoas a conhecer o reino. Convido todos a ficarem em pé para orarmos juntos. Ó Senhor Deus e poderoso, nós estamos na Tua presença e louvamos a Deus, Pai, porque Tu é um Deus amado, um Pai amado, um Pai bondoso. E obrigado, Deus, por fazermos parte da Tua família, Pai. Nós lemos aqui que o Teu reino é perfeito, a Tua família é tão legal de fazer parte, Pai. Nós somos a raça eleita, Pai, nós somos sacerdotes Teus. E o Senhor nos incumbiu com tantas tarefas que alegram o nosso coração, Pai. Que nós possamos entender esses princípios do reino, Pai. Que nós possamos meditar e colocar em nosso coração que nós Te amamos, Pai. E nós amamos os outros membros dessa casa, Pai. Abençoe nossas famílias, abençoe a todos aqui. Continua olhando por nós, Pai. Ajuda nas nossas lutas, nas nossas responsabilidades. Nos ajude a passar pelos obstáculos que o inimigo coloca nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda a sermos sensíveis ao Teu chamado, Pai. Nos ajuda a ficarmos com nossos ouvidos, nossos olhos abertos para perceber o Teu reino em nosso lugar, Pai. Faz morada em nossos corações, Pai. Habita em nós. Abençoa o Teu povo, Pai. Cuida do Teu povo, Pai. Protege o Teu povo de doenças, de maldições e coisas que vêm do inimigo, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós queremos estar fortes nessa edificação, Pai. E levar a Tua palavra para outras pessoas, Pai. Que essa semana nós possamos ter momentos de meditação profunda, Pai, na Tua palavra. Nós possamos Te exaltar, Te bendizer, e sentir a Tua presença em nossas vidas. É isso que eu clamo por todos que estão aqui, por todos que estão nos olhando, Pai, assistindo em casa. Abençoe a todos nós, Pai. Tu és um Deus bom, Tu és um Deus misericordioso. Nós queremos estar aos Teus pés a cada dia, Pai. Renova as nossas forças, renova a nossa vontade de estar trabalhando no Teu reino. As nossas forças vêm de Ti, Pai, e nós queremos clamar por isso. Obrigado, Deus, nós Te louvamos em nome de Jesus, Teu Filho amado, Teu Filho que é a pedra angular no Teu edifício, Pai. Teu Filho que é o Rei, Pai, que é o Messias que trouxe todo esse entendimento para nós, Pai. Obrigado, Pai. Amém. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor nosso Pai que no céu está.
do que o homem já viu. Uma boa semana a todos, vá na paz e leve essa mensagem, que nós podemos muito mais juntos, muito mais um ensinando o outro, um aprendendo com o outro, muito mais do que o homem já viu, é aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? Vamos na paz, Deus abençoe a todos.